Olá, querido amigo concurseiro e querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula vamos falar um pouquinho sobre binômio de Newton. Mas antes de iniciarmos binômio de Newton, gostaria de falar um pouquinho sobre números binomiais, porque é interessante que vocês saibam essa parte de números binomiais para depois resolver então os famosos binômios de Newton, beleza? Cai um pouco em prova, mas se está presente no seu edital, fique ligado porque é um pouquinho trabalhoso, dependendo do expoente que você tiver, tá bom? Mas vamos iniciar nossos estudos? Olha só. Número binomial. Sendo n e k dois números naturais, o número binomial de ordem n e classe k, ou simplesmente o binomial de n sobre k, é um novo número natural representado por... Gente, isso aqui não é uma fração, tá? Não é uma fração. N de k sobre k. E quem que é n sobre k? Esse número binomial é uma combinação de n tomado k a k. Então você usa a fórmula da combinação para reescrever. Por exemplo, quem que é o binomial de, olha só, de, sei lá, de 5 sobre 3? Como você usa isso aqui para resolver? Isso daqui é 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 menos 3 fatorial. Então, isso daqui vai dar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Olha por que eu caí de cima de 5 fatorial para 3 fatorial. Porque é o maior que eu tenho aqui embaixo. E agora eu consigo cancelar. São números pequenos, eu poderia até desenvolver todos, multiplicar e resolver. Agora imagine se fosse, por exemplo, 15 fatorial sobre 13 fatorial. Você ia multiplicar 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 até vezes 1, e embaixo 13 vezes 12 vezes 11 até vezes 1 para depois fazer a divisão? Não, você faria 15 vezes 14 vezes 13 fatorial sobre o 13 fatorial. Aí você, se eliminaria e daria a resposta sendo 15 vezes 14. Poderia muito bem fazer isso daí. Tá bom, mas voltando. Aqui eu tenho 2 fatorial. É 2 vezes 1, que dá 2. Então, o que eu tenho aqui? 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. Então, a minha resposta aqui seria 10, tá certo? E n sobre k igual a 0, se o n for menor do que k. Isso aqui praticamente não cai para vocês, tá bom? Continuando, então. Essas propriedades chatas, para não falar um palavrão aqui, tá? Elas são chatas, mas tem que saber. Olha só, um binomial, ele pode ser igual a esse daqui. Exemplo, 6, binomial de 6 sobre 3. Ah não, esse daqui vai dar ele mesmo. Pronto. De 7 sobre 3. Isso é a mesma coisa que eu pegar 7 sobre 7 menos 3. Então, é 7 de 4 sobre 4. Esses dois aqui, binomiais, são exatamente iguais, tá certo? Eles têm o mesmo resultado. Bom, isso é o que diz essa propriedadezinha primeira. Agora, essa segunda propriedadezinha que nós temos aqui. É também conhecida como relação de Stiefel. Olha só, o que isso aqui quer dizer? Se eu tivesse isso daqui, 6 sobre 2, mais o binomial de 6 sobre 3, isso é exatamente igual a quê? Esses caras são iguais, não são? O de cima não está aumentando, então agora você aumenta 1 para isso aqui, 7, e pega o maior, 3. Essa propriedade é uma fórmula que te diz isso daí. E essa terceira propriedade aqui, olha só, vamos pegar um exemplo para resolvê-la. 5 tomado sobre 3 aqui, vezes 5 menos 3 sobre 3 mais 1. E aí? Observe quanto vai ficar aqui. Vai ser 5 fatorial sobre 3 fatorial e 5 menos 3 fatorial vezes
2 sobre 4. Isso vai ser 5 fatorial vezes 2 sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 4. Só que, ó, 2 fatorial é 2 vezes 2. 2 vezes 1, 2 fatorial. Então dá 2. Aí eu posso cortar com esse. E aí fica 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4, que é a mesma coisa que 5, que é 5 fatorial sobre 4 fatorial. Aí eu posso pensar, poxa, mas 5 fatorial sobre 4 fatorial? É, só que aqui é como se eu tivesse o 1 fatorial. Então isso daqui é 5 tomado a 4, combinação de 5 tomado 4 a 4. E no binomial é 5 sobre, binomial 5 sobre 4. Mas da onde que eu tirei esse 1 aqui, ó? 1 é 5 menos 4, dá na mesma. Então ficaria 5 menos 4 fatorial. Aí ficaria o quê? Porque o que é 5 tomado a 4? É 5 fatorial sobre 4 fatorial vezes 5 menos 4 fatorial. Ó, 1 fatorial e 4 fatorial e 5 fatorial em cima. Então eles são idênticos, tá certo? Então são essas 3 propriedadezinhas aqui muito importantes. Ó, são essas 3 propriedadezinhas. Só que aí tem um tal de um triângulo aí. Você deve estar se perguntando, poxa, e aquele triângulo de Pascal? Como que é feito? Ele é feito assim, ó, olha só. O triângulo de Pascal, ele já te dá os valores exatamente como eles são nos binomiais. Então, ó, aqui, olha aqui, ó, a ordem que ele está fazendo. O que está acontecendo, ó? Primeiro, 1, 1 e 1, 1, 2 e 1, 1, 3, 3 e 1, 1, 4, 6, 4 e 1, e assim por diante. Poxa, mas como que são encontrados esses valores? O primeiro sempre é 1. Isso não tem que mudar. Aí você pensa, ó, esse mais esse, ó, dá esse. Então, ó, quanto que é 1 mais 2? 3. Quanto que é 3 mais 3? 6. Quanto que é 3 mais 1? 4. Então, quanto que vai ser 1 mais 5? 6. 5 mais 10? 15. 10 mais 10? 20. 10 mais 5? 15. 5 mais 1? 6. E aí finaliza com 1 novamente. E lembra que eu falei para vocês que eles poderiam ser n, k, igual a n de n menos k? Isso aqui não poderia ser igual? Sim. Então pega isso aqui, ó. Por quê? Porque esse é igual a esse. Esse é igual a esse. Esse é igual a esse. Então olha aqui no binomial. Esse é igual a esse. Esse é igual a esse. Aqui, esse é igual a esse. Então o primeiro é igual ao último, o segundo igual ao penúltimo, o terceiro igual ao antepenúltimo e assim sucessivamente. Tá bom? Bom, mas já pulando de triângulo de Pascal direto para os binômios de Newton, que é o que realmente nos interessa aqui resolver isso daqui, olha só que para resolver o binômio de Newton não tem como, tem que saber aquilo que está anterior a ele, tá certo? Então denomina-se binômio de Newton a todo binômio da forma a mais b elevado a n, sendo n um número natural. Um termo genérico t, k mais 1, do desenvolvimento de a mais b elevado a n, sendo k um número natural dado, número natural é dado por t de k mais 1 é, aí ó, tá vendo? Ó o binomial aqui, ó, vezes a elevado a n menos k, vezes b elevado a k. Cara, não entendi nada disso, professor. Isso daqui, pessoal, é o desenvolvimento dele, o desenvolvimento do termo qualquer. Se você quiser saber, por exemplo, o terceiro termo, eu pego k igual a 2. Por quê? 2 mais 1, 3. Aí eu faço o desenvolvimento, aí eu vou substituindo o n e o k. Mas quem que é o n? O expoente. Olha para esse exemplo que eu dei aqui, então. A mais b ao cubo. Se você fosse fazer, você chegaria a mais b vezes a mais b vezes a mais b. Ou pegaria desse produto notável aí e já saberia de cara quanto que dá. Mas se você não soubesse disso, fosse montando pela fórmula. Seria, ó, não é 3 aqui, ó? Então começaria com 3 elevado a 0. Depois seria 3 elevado a 0, não. 3 é 0. 3 sobre 1. 3 sobre 2. E por fim, 3 sobre 3. Tá certo. E aí, o
quem que é o valor de A e quem que é o valor de B. O A tem duas formas. Ou você parte expoentes decrescentes de A, ou você faz segundo os expoentes crescentes de A. Geralmente, pessoal, a gente coloca nos termos decrescentes de A, que é esse daqui. Então fica A elevado a 3 vezes B elevado a 0. Depois fica A elevado. Você diminui 1 do 3, ó. Então fica A elevado a 2, B elevado a 1, A elevado a 1, B elevado a 2, A elevado a 0. Até chegar em B ao cubo. Então, para cada passo, você vai diminuindo um do A e aumentando um de B, ó. E aí, 3 de 0. 3 sobre 0 aqui nesse binomial. Como que você faz isso daqui? É 3 fatorial sobre 3 fatorial. Ou você pensa no triângulo de Pascal, vai ser 1, 3, 3, 1. E aí vai ser o quê? A ao cubo mais 3 a ao quadrado b mais 3 ab ao quadrado mais b ao cubo. Se você desenvolver esse carinha aqui, você vai chegar nisso, olha só então. Então, gente, para resolver este binômio de Newton, você pode utilizar a propriedade que está falando, utilizando os binomiais e feito nos expoentes de ordem decrescente de A, tá? Assim é que geralmente a gente utiliza, aqui não é 16, tá, pessoal? É 1 vezes B. Muito bem, sabendo de tudo isso daqui agora, olha só, já que estudamos termo geral, aqui termo genérico, para você encontrar um termo qualquer, sabemos como que encontra esse binomial, como que resolve, falta a gente aplicar isso o quê? Em questões, porque pode ser um pouquinho elaboradas essas questões, tá certo? Vamos ver então, questão número 1, olha só. Veja bem, o termo independente de x no desenvolvimento de x mais 1 sobre x elevado a 6 é. Cara, o que é termo independente de x? Termo independente de x é aquele termo onde não tem x. Ou seja, ele só tem o número. Ou tem que pensar em um termo onde só vai ter número. Mas, aqui, meu expoente é 6. Então, ele começa lá de 6 a 0. Aí vai ter 6 a 1, 6 a 2, até chegar em 6 e 6. Só que ele começa, ó, x elevado a 6 vezes 1 sobre x elevado a 0, e vai diminuindo 1 para esse e aumentando 1 para esse. Ele não quer saber o termo independente nesse caso? Sim, ele quer saber o termo independente nesse caso. Mas quem que é esse termo independente nesse caso? Eu não sei. Então, esse é o meu K. Então, eu sei que é 6 sobre K. Vezes quem? X elevado a... Esse x aqui, lembra que ele vai diminuindo sempre 1? Por quê? Porque vai aumentando aqui. Então, é 6 menos K. Vezes 1 sobre x elevado a K. Porque aqui é n menos K. Tá certo? Bom, só que eu sei que tem que ser o que isso aqui? Tem que ser x elevado a 0. Porque x elevado a 0 é quando o termo é independente. Então, não depende de x. Bom, e agora? Gente, pensa nesse cara aqui, ó. Como que você faz para tirar essa fração? Inverte e coloca o menos aqui. Então, aqui eu teria x elevado a 6 menos k vezes x elevado a menos k. Isso daqui vai ter que ser igual ao x elevado a 0. Eu esqueço esse cara, porque eu primeiro preciso achar o valor do k. Multiplicação de potência de mesma base, preserva a base e faz a soma dos expoentes. Então, isso aqui vai ser x elevado a 6 menos k mais o menos k, que vira menos k. Isso é igual a x elevado a 0. Então, olha só. 6 menos 2k é igual a 0. 6 é igual a 2k. Então, 6 dividido por 2 é igual a k. Então, k vale 3. Se o k vale 3, agora sim, bonitinho, eu posso jogar o quê? Aqui. Então, ficaria o quê? 6 sobre 3, o binomial de 6 sobre 3. Só. Por que só? Porque esses caras aqui vai dar x elevado a quanto?
ele dá x elevado a zero. Então fica só ele. Mas quem que é esse daqui? É 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 6 menos 3, que dá 3 fatorial. Então fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí eu abro o outro. Cortou, cortou. Só que 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Cortou, cortou. 5 vezes 4, 20. Então a alternativa correta é a alternativa D. Olha só, repare que nessa questão, o tchan dela, o mais difícil era você pensar o quê? No termo independente. Quando que ele vai ser independente? Mas quando que ele vai ser independente? É utilizando isso daqui, ó, e colocando para x elevado a zero. Toda vez que pedir termo independente, você tem que fazer esse processozinho aí, tá bom? Vamos ver a próxima questão. Olha só. Quais os valores de x que tornam verdadeira esta equação? Tá certo? Bom, este caso aqui, gente, eu tenho que pensar no seguinte. Ele é igual a ele, óbvio, né? Lembra daquele lá, ó? Ó, o exemplo que eu citei lá no início? Tipo, 5 sobre 2, ele é igual ao 5 sobre 2. Ninguém duvida disso, isso é exato, isso é verdade. Só que também, 5 sobre 2, ele também é igual a 5 sobre 5 menos 2, que dá, em vez de colocar o 5 menos 2, já vou colocar direto a resposta aqui, que dá 3. Então, é isso que eu preciso fazer neste exercício, usando aquela propriedadezinha lá do início. Então, ó, esse é igual a esse igual a esse. Ninguém duvida disso. Só que 2x por 2x, não consigo achar o valor do x. Agora aqui embaixo, ó, x menos 1 igual a 3. Aí eu consigo. X vai ser igual a 3 mais 1. Então, x vai ser igual a 4. X vai ser igual a 4 já me ajuda um pouco. Porque ó, aqui tem x igual a 4, aqui tem x igual a 4, tem x igual a 4, tem x igual a 4. Só não tem x igual a 4 onde? Na A. Então, só elimina a A. Ou se não, lembra que eu falei que eu fiz aqui, ó? Eu fiz 5 menos 2. Então, vai fazer a mesma coisa. Eu vou ter o quê? 2x sobre 2x menos x menos 1 igual a 2x sobre 3. Ó, o 2x com 2x não tem diferença nenhuma. Aqui, vamos ter o quê? 2x menos x mais 1 igual a 3. E aí, ó, x vai ser igual a 3 menos 1, x igual a 2. Então, meu x tem que ser igual a 2, ou o meu x tem que ser igual a 4. Tá certo? Se meu x igual a 2 ou meu x igual a 4, qual é a alternativa que fala isso? É a alternativa E. A alternativa E é a alternativa correta, tá certo? Próxima questãozinha, questão de número 3. Veja bem, no desenvolvimento de P de x igual a ax ao quadrado menos 2bx mais c mais 1 ao quadrado, obtenha o valor do coeficiente de maior grau, ele quer saber o coeficiente de maior grau, sendo a igual a 2, b igual a menos 1 e c igual a 5. O primeiro passo para fazer isso daqui é o quê? É substituir o a, o b e o c pelos seus respectivos valores. Então ficaria o quê? 2x ao quadrado menos 2 vezes menos 1x mais 5 mais 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar 2x ao quadrado menos com menos mais 2x mais 6 ao quadrado. Ele quer apenas o quê? Aquele de maior grau. Cara, eu tenho 3 elementos aqui. Se eu tenho 3 elementos aqui, poderia pensar no binômio de Newton. Muito bem, posso. Só que, olha só, como ele só quer o coeficiente daquele de maior grau, aquele de maior grau só vai ser quando for esse vezes ele mesmo. Então, vai ser o quê? 2x ao quadrado vezes 2x ao quadrado. Isso vai ser igual a 4x à quarta. Como ele quer só o coeficiente? 4, alternativa B. Professor, não entendi nada. Por que você fez 2x ao quadrado vezes 2x ao quadrado? Esse termo não está ao quadrado?
Então, o que é ele ao quadrado? Não é ele vezes ele mesmo? Então, eu teria isso aqui, ó. 2x ao quadrado. Aliás, eu vou colocar aqui em cima, só para vocês enxergarem, ó. Agora eu já resolvi mesmo, então eu posso apagar isso daqui, ó. Ele vezes ele mesmo. 2x ao quadrado mais 2x mais 6. Olha só, na hora que eu multiplico isso daqui por isso daqui, vai dar x elevado à quarta potência. E 2 vezes 2, 4. A hora que eu faço esse vezes esse, ó, x ao quadrado com x vai dar x ao cubo. Já é menor que esse aqui, então nunca vai ser maior. Só vai ser o maior coeficiente quando eu multiplicar os dois maiores, que foi no primeiro caso. Eu multiplicar ele por ele mesmo. Por isso que deu 4x à quarta. Ninguém vai ter grau maior do que esse daqui, maior que 4. Mas não é esse 4 porque está assinalado ali, tá? É o coeficiente, é o número que está aqui. Tá certo? Então, por isso que a alternativa correta é a alternativa B de 4. Certo. Vamos para o próximo. No desenvolvimento do binômio 1 sobre b ao quadrado mais ab elevado a 7, o valor de a para que o coeficiente de b à quarta seja 28. Então ele quer saber o valor do a para que o coeficiente onde tenha b à quarta seja igual a 28. Esse exercício ele se baseia muito naquele primeiro exercício lá que nós fizemos, para encontrar termo independente. Só que termo independente era quando era elevado a zero. Nesse caso aqui, ele já deu que ele quer o b elevado a 4. Então lembra que não era n k vezes a, que é a primeira parte, tá? Ó, não é que é desse daqui não, que é a primeira parte. Eu vou fazer a forma genérica aqui primeiro, de n menos k vezes b elevado a k. É isso daqui. Eu não sei quem é o meu k, eu sei apenas quem que é o meu n. Meu n é isso aqui, ó. Meu n é 7. Então é 7k sobre k. O meu a é isso aqui, ó. 1 sobre b ao quadrado. Só que 1 sobre b ao quadrado, eu já vou reescrever, ó. 1 sobre b ao quadrado é a mesma coisa que b elevado a menos 2. Propriedade de potência. Então fica b elevado a menos 2 elevado a 7 menos k vezes ab elevado a k. Muito bem. Então eu tenho 7 sobre k vezes b elevado a menos 14 mais 2k vezes a elevado a k vezes b elevado a k. Quem que eu posso agrupar aqui? Eu posso pegar os b's e agrupar. Então esse daqui, ó, seria b. Quando estou multiplicando, eu somo o expoente. Então fica menos 14 mais 3k. Só que ele quer que o b seja elevado a 4. Então pronto, matou o exercício. E aí eu vou ter o quê? Menos 14 mais 3k igual a 4. Passo o 14 para o outro lado, muda o sinal. 3k é igual a 4 mais 14, 18. K vai ser igual a 18 dividido por 3. Então, K vai ser igual a 6. Ele quer que esse coeficiente desse b elevado a 4 seja 28. Tá bom. E o que eu faço com isso? Ó, guarda esse valor, ó, K igual a 6, porque foi o que nós encontramos. Agora eu vou apagar aqui, ó. Isso é o que nós temos, não é? Agora nós temos o valor do K. Então, isso aqui seria 7 sobre 6 vezes b elevado a menos 14 mais 2 vezes 6, que dá 12, vezes a elevado a 6 vezes b elevado a 6. Certo? Já usei, então. Continuando. Isso daqui, ó, quanto que vai dar esse cara aqui, ó? Vai dar b elevado a quanto? Ué, menos 14 mais 12, menos 2. Menos 2 mais 6, 4. Que, obviamente, que tem que ser por causa que ele pediu. Me interessa apenas o valor do a. Então, 7 sobre 6 vezes a elevado a sexta tem que ser igual a 28. Mas o que é 7 sobre 6? Era aqui lá, 7 fatorial sobre 6 fatorial, 7 menos 6, 1 fatorial.
Então isso dá 7. 7a à sexta é igual a 28. Então, a à sexta é igual a 28 dividido por 7, que dá 4. Então, a ele é igual a raiz sexta de 4. Aí você olha lá, não tem nenhuma alternativa que tem raiz sexta de 4. Fala, quase acertei, tem raiz sexta de 2. Aí você vai e assinala. Não, errou. 4, ele é a mesma coisa que o quê? Que 2 ao quadrado. Se o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, o que você vai fazer aqui? Simplificar. Dá para dividir tudo por 2. Então, isso aqui é a raiz cúbica. 6 dividido por 2 dá 3, por isso que é cúbica. 2 dividido por 2, 1. Raiz cúbica de 2, propriedade de radiciação. Então, raiz cúbica de 2. Quem que é a raiz cúbica de 2? Alternativa B, certo? Então, pessoal, esse exercíciozinho aqui é um pouquinho complicado porque envolve outros conceitos, tipo radiciação, que nós vimos, mas pensa sempre naquela propriedadezinha de binômio de Newton que eu mostrei para vocês. E quando que você chega nos lugares, você tem que chegar igual àquilo. Foi por isso que eu fui chegando nessas conclusões aqui, tá bom? Vamos ver a última questão para matarmos essa aula de binômio de Newton. Acompanhe comigo. Olha só. No desenvolvimento de o coeficiente de x elevado a n mais 1. Cara, o que eu faço com isso daqui, essa bagaceira? Não tenho nem ideia de por onde que eu vou começar. Tem sim. Na forma geral não era n sobre k? De quê? Agora, ó, meu a. Então, x elevado a n menos k vezes 2 elevado a k vezes x ao cubo. Ele quer que você chegue em um lugar que seja x elevado a n mais 1. Ele quer o coeficiente de onde, quando for x elevado a n mais 1. Multiplica todos esses x aqui, ó. Fica x elevado a n menos k mais 3 vezes 2 elevado a k. E aqui dá o quê? N por k. Tá. E agora? Agora, olha só. Não tem que ser igual isso daqui, ó? Isso. Beleza, tem que ser igual a gente. X elevado a n menos k mais 3 é igual a x elevado a n mais 1. Cortou, cortou. Fica n menos k mais 3 igual a n mais 1. Ó, cortou, cortou. Joga esse daqui para cá e o k para o outro lado, vai ficar positivo. Então fica 3 menos 1 igual a k. Então k vale 2. Olha que maravilha, k é igual a 2. E agora? O que a gente faz? Ué, substitui. Então fica n sobre 2 do quê? Isso daqui vai dar x elevado a n mais 1. Por quê? Eu coloco o 2 aqui, ó. Dá n mais 1. Vezes 2 ao quadrado. Mas o que é a n sobre 2? Isso é n fatorial sobre 2 fatorial vezes n menos 2 fatorial vezes 2 ao quadrado. Por que você não vai colocar mais o x elevado a n mais 1? Porque esse daqui ele quer somente o quê? O exercício? O coeficiente desse cara. Então, é tudo menos ele. É os números que estão aí. Só que 2 ao quadrado é quanto? 2 ao quadrado vale 4. Tá. E como que eu simplifico isso aqui? Eu faço esse n fatorial até chegar no n menos 2 fatorial. Ou seja, eu pego o maior e faço até chegar no menor. Então, isso aqui vai ser o quê? N vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial sobre 2 fatorial, multiplica n menos 2 fatorial, vezes ainda quem? 4. Olha o que eu faço agora, ó. Por isso que eu fui desenvolvendo. Então, poxa, quem que é o menor que n? É o n menos 1. Quem que é o anterior a n menos 1? É o n menos 2. Depois, n menos 3, n menos 4, e assim sucessivamente. Nesse caso, só precisava chegar até o n menos 2. Por isso que eu fiz apenas isso. Então, sobrou o quê? 2 fatorial é quanto? 2. Simplifica, sobra 2. Então, sobrou o que para mim? N
vezes n menos 1 vezes 2. Ué, isso aqui é 2n que multiplica n menos 1. Poderia até desenvolver esse exercício, fazendo a propriedade distributiva aqui, mas o meu exercício ele não pediu isso daí. Ele já deixou direto isso aqui, ó. 2n que multiplica n menos 1. A alternativa correta é a alternativa C. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre binômios de Newton, números binomiais, triângulo de Pascal, tudo, tá certo? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!